Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, a gente começa essa edição falando sobre o assunto da semana, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Vamos ver agora como a defesa pode recorrer e os próximos passos do ex-presidente. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, os próximos passos ainda são incertos. Os condenados não serão presos imediatamente e, até o momento, não há prazo para isso acontecer. O ex-presidente deve cumprir pena em um presídio, mas o advogado dele, Paulo Bueno, afirmou que vai aguardar a análise de todos os recursos e pedir para que o Bolsonaro cumpra a pena em prisão domiciliar, pois o ex-presidente preenche os requisitos para ganhar o direito. Já a definição do local depende do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que também decide os descontos da pena por trabalho e estudo e a progressão do regime. A defesa de Bolsonaro e dos outros 7 réus pode recorrer da decisão, buscando detalhes nos votos dos ministros para formular os recursos. A pena poderá ser cumprida depois da publicação do resultado do julgamento, apresentação de questionamentos, análise dos pontos se serão aceitos ou não e quando não houver recursos disponíveis para a defesa dos acusados. A defesa dos réus pode apresentar 2 tipos de recurso: os embargos de declaração, que são usados para apontar trechos pouco claros da decisão ou apontar contradições, e embargos infringentes, um recurso cabível contra uma decisão não unânime que seja desfavorável ao réu, com o objetivo de permitir que o voto vencido favorável ao réu seja reavaliado, com a possibilidade de alterar o julgamento. Apesar dos advogados de Bolsonaro indicarem que entrariam com o pedido, esse embargo só seria aceito se mais algum ministro, além de Luiz Fux, votasse pela absolvição dos réus. Para o Supremo Tribunal Federal, novos pedidos de esclarecimento são vistos como tentativas de atrasar o processo da prisão. Olha, e a Justiça condenou a rede Raia Drogasil a pagar uma indenização a uma ex-funcionária por racismo. Um vídeo que viralizou na internet mostra a mulher sofrendo ofensas no primeiro dia de trabalho. E a gravação tem causado uma enorme indignação. Vamos ver. O caso ocorreu em 2018, quando Noemi Ferrari vivia seu primeiro dia de trabalho em uma farmácia em São Caetano do Sul. A história viralizou nas redes sociais somente essa semana, após a própria vítima postar o vídeo. Em março deste ano, ela recebeu R$56 mil de indenização. Noemi afirmou que após o episódio ainda continuou no serviço, chegando até mesmo a ganhar destaque e ser promovida a supervisora em 2020. Mas foi em 2022 que tudo mudou. De acordo com Noemi, um dos líderes a agrediu verbalmente e após uma conversa com a gerente acabou sendo demitida. Foi então nesse momento que ela decidiu procurar a justiça por toda a pressão que viveu nos últimos anos. Com a decisão da justiça, a rede Raia Drogasil foi culpada de omissão em zelar por um ambiente de trabalho adequado. Além do dano moral, a justiça reconheceu que a funcionária fazia turnos mais extensos do que os registrados em ponto. Hoje, Noemi Ferrari trabalha como gestora na área da saúde e finalmente pôde comemorar o desfecho do caso que se arrastava por anos. Depois de 3 dias de buscas, olha só, as autoridades americanas prenderam o suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. Essa notícia ontem foi grande destaque. E segundo a polícia, a denúncia veio de amigos e familiares do suspeito. Vamos ver. O suspeito de ter assassinado o ativista de direita dos Estados Unidos, Charles Kirk, foi preso nesta sexta-feira, segundo o anúncio do governador de Utah, Spencer Cox. O homem foi identificado como Tyler Johnson, um cidadão norte-americano de 22 anos. A captura aconteceu no 3º dia de busca, que mobilizou policiais locais e o FBI, mas foram amigos e a própria família do suspeito que o entregou. Robson havia contado para amigos que Charles
Charles Kirk estaria em Utah para uma palestra na universidade e que não gostava do ativista. E depois confessou o crime para pessoas próximas, segundo a polícia. O Departamento de Investigação afirma que policiais estavam interrogando o suspeito e fazendo investigações para confirmar que o homem detido é o assassino de Kirk, mas que a polícia já encontrou indícios físicos que comprovam que o autor do crime é o suspeito preso e que ele deve ser indiciado ainda nesta sexta-feira. Charles Kirk era aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e morreu na última quarta-feira após ser baleado no pescoço na Universidade de Utah Vale. De acordo com o governador de Utah, o suspeito não era aluno da universidade onde o crime aconteceu. Porém, no dia em que Kirk deu a palestra na instituição, ele foi até a universidade dirigindo seu próprio carro. E depois do crime, trocou de roupa e fugiu a pé. Segundo o jornal The New York Times, o suspeito estava a cerca de 400 quilômetros da universidade. Mais cedo, ao anunciar uma possível captura do suspeito, Trump defendeu a pena de morte caso o suspeito seja acusado pelo assassinato de Kirk. Charles Kirk tinha 31 anos e era casado e deixou 2 filhos. Bom, vamos fazer nosso giro pelo país com os nossos repórteres agora, começando pelo Rio Grande do Sul e com uma história chocante. Um homem foi morto depois de ser atacado, olha só, por 4 cães da raça Pitbull. Quem traz as informações sobre esse caso é a Kátia Fantin. Américo de Souza, de 63 anos, morreu nesta quinta-feira após ser atacado por 4 cães da raça Pitbull em Minas do Leão, a cerca de 100 quilômetros aqui de Porto Alegre. Ele ficou 5 dias internado, passou por cirurgias de reconstrução, mas teve uma infecção generalizada e não resistiu. O ataque aconteceu no último sábado, quando Souza entregava lenha em uma residência. Um vídeo de celular registrou parte da cena. O caso, que havia sido registrado como lesão corporal culposa, foi alterado para possível homicídio culposo. Após o ataque, um dos cães foi sacrificado. Os outros 3 foram recolhidos e levados a um abrigo. A Polícia Civil segue investigando e deve ouvir novas testemunhas. E olha, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o caso da cadelinha Pantera chocou os moradores. O animal foi encontrado com uma corrente muito apertada no pescoço. Quem vai trazer as informações agora pra gente é a Gabriela Andrade. O caso da Pantera até agora é considerado um mistério. O nome foi dado por protetoras de animais que fizeram o resgate dela em uma região de bairros nobres, aqui em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Elas fizeram uma verdadeira força-tarefa que durou quase um mês para poder salvar a cadelinha. Isso porque ela estava com medo, arredia e atacava quando tentavam pegá-la. E não é para menos. Pantera estava com uma corrente no pescoço, extremamente apertada. Isso deixou a região em carne viva e uma ferida aberta que estaria ali há muito tempo. A condição impressionou até mesmo quem lida com casos difíceis há muito tempo, como o caso da protetora Márcia, que ajudou na captura do animal. A gente começou a monitorar, correr atrás para ver onde ela se escondia e onde ela ficava mais, para a gente tentar cevar ela num espaço para a gente tentar pegar. Porque a gente tentou, com medicamento não adiantou, a gente tentou com gaiola, tipo gatoeira grande, ela caiu realmente na gaiola, mas ela conseguiu rebentar a porta. A gente só conseguiu porque os pedreiros, a gente tinha conversado com os pedreiros das obras na região e ele conseguiu fechar o portão quando ela entrou, porque a gente já tinha pedido. Ela entrou, a gente levou uns 40 minutos ainda lá dentro para conseguir pegar ela. Tivemos que enrolar numa rede, ela estava muito brava, ela avançava para pegar a gente. Levamos enrolada numa trouxa, fizemos uma trouxa ali com ela, levamos para o hospital. A doutora levou mais de 2 horas para tirar essa corrente, porque a corrente já tinha carne crescido dentro dos gomos da corrente. Então, assim, coisa de 4 a 5 meses ela falou que estava essa corrente dentro do pescoço para fazer aquilo. O hospital só conseguia fazer o curativo com sedação e a sedação não podia mais ser repetida, que após 4 curativo, 4 sedação. Aí a gente decidiu trazer ela para cá, nesse espaço onde não tem mosca, sem o curativo. Porque ali a gente conseguia
manipular os remédios na comida, na salsicha ou no ovo ali que a gente faz um omeletinho para ela, e a gente está manipulando os remédios assim. Nós estamos investigando no bairro, perguntando para as pessoas, porque para fazer um boletim a gente tem que ter um nome. E a gente não consegue ainda, porque assim, é muito tempo ali solta na rua, e um comenta uma coisa, outro comenta outra. A gente está tentando investigar se realmente ela tinha um dono, que tinha, né? Porque para pôr uma corrente dessa no pescoço, e era um pedaço pequeno, então provavelmente ela arrebentou essa corrente. Estava amarrada em algum local e ela conseguiu se escapar e ir para a rua. Então, assim, a investigação a gente está tentando descobrir, porque tem uma lei. A lei hoje pune. Se você tem um cachorro amarrado hoje, você pode levar uma multa, porque não pode mais manter o cachorro amarrado e preso. Márcia, quem está com a Pantera, a cachorrinha está morando no jardim de inverno da casa da protetora, isolada dos demais animais por conta do risco de contaminação na ferida, que ainda está aberta. Ela, assim como outras participantes do resgate, acredita que pode se tratar de um crime de maus-tratos, mas um boletim de ocorrência não foi registrado justamente por não ter a identificação de um responsável. Vale lembrar que tanto o abandono quanto maus-tratos aos animais são considerados crimes. As penalidades foram inclusive ampliadas em 2020. Quem cometer maus-tratos hoje está sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e a proibição da guarda do animal. Em tese, o agressor pode ser preso, mas na prática a cadeia continua sendo rara, conforme explicam os integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Dourados. Nós temos uma cadeia de situações, né? Desde pessoas que às vezes é um vizinho que você sabe que maltrata um animal e você fica com receio de denunciar e causar alguma situação, até o próprio processo, né? Nós vemos aí situações que às vezes tem uma carga de provas muito grande, mas nós vemos absolvições, né? O caso da Pantera, além de grave, não é isolado. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que pelo menos 30 milhões de animais de estimação estejam em situação de abandono no Brasil. São cães e gatos deixados à própria sorte por antigos tutores, passando fome e sujeitos a maus tratos. Denúncias de casos podem ser feitas na Polícia Civil. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na RIS TV, fique com o programa Consulta ao Doutor com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais.